Olá, no ar mais um capítulo de Conexão Famílias Atípicas. Vou fazer o meu dever de casa em primeira instância. Sou Milva Campos, tenho 1,72 m, tenho cabelos castanhos escuros com luzes. Estou vestindo um pijamão de viscose, cor mostarda, com uma camisetinha preta e um sapato preto. Estou recebendo hoje, com muita alegria, Dr. Geraldo Marcos Nogueira Pinto. Eu vou pedir que o senhor faça a sua autodescrição e logo depois eu falo um pouco da sua história profissional. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, Milva. Vamos lá. Vou fazer minha audiodescrição, né? Isso. Existe a áudio e a autodescrição, mas vou fazer a audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelos brancos, Sim. mais para branco do que para grisalho. Eu estou usando uma camisa polo verde, com lista branca na gola, estou de calça jeans e sou usuário de cadeira de rodas. Para quem não está vendo aí, eu uso uma cadeira de rodas. É isso. Depois já me dá essa explicação aí da audiodescrição, porque é falado, as pessoas vão escutar, não vão ouvir, e autodescrição. Sim. Mas posso usar está correto usar a Olha, autodescrição? estão correto. O que acontece é o seguinte, a audiodescrição é uma fala daquilo que as pessoas não estão vendo, né? A autodescrição ela é mais profunda, entra no nosso interno. Então, por exemplo, eu fiz uma audiodescrição, Sim. né? Eu só falei de coisas visíveis. Mas se eu dissesse, e eu gosto de comer arroz doce, isso é uma autodescrição, né? Que Então, legal. eu estou indo além daquilo que a pessoa não vê. Do aparente. Exatamente. Quando é só o aparente, é a audiodescrição. Olha, eu acho que isso é que é o legal, a gente sempre aprender alguma coisa, porque eu sempre digo que nós somos ignorantes sempre em alguma coisa, nós ignoramos algo. E olha, fiquei muito feliz, agora eu vou dizer que eu estou fazendo a minha audiodescrição a partir de agora. Aprendi com o Dr. Geraldo, muito obrigada. Bom, Dr. Geraldo Marcos Nogueira Pinto, ele é graduado em Direito pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas, da SUESC. Ele é pós-graduado em Magistério Superior em Direito na Universidade Estácio de Sá, UNESA do Rio de Janeiro, e é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade do Museu Social Argentino, o MSA, que é lá na Argentina. Superintendente de Ação para Pessoas com Deficiência da Subsecretaria de Políticas Inclusivas do Estado do Rio de Janeiro, diretor titular da Diretoria da Pessoa com Deficiência na OAB do Rio de Janeiro e conselheiro da Federação Nacional das Associações Pestalozzi e do Instituto Novo Ser. E ele tem 3 livros publicados. Que coisa bonita, eu adoro ver um currículo assim. Pessoas com Deficiência, Opinião e Crítica, Como Criar uma Organização da Sociedade Civil e Aconteceu Comigo. É isso aí. Tudo bem? Tudo. Foi tudo direitinho? Foi ótimo. Olha que currículo bonito que você tem, obrigado. né? Obrigado. A gente é uma construção, né? Eu fui me construindo nesse movimento de pessoas com deficiência, e aí saíram esses 3 livros, né? Na verdade, a gente sempre tem um sonho, tem aquele velho ditado, né? Você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Né? Eu consegui escrever 3, tive 2 filhos e já plantei algumas árvores, então eu cumpri esse dever cumprido. Esse dever, exatamente. Bom, agora a gente tem que falar, né, do momento em 1990, o senhor tornou-se cadeirante por conta de um acidente de carro, né, aos 32 anos. Era policial, né? Eu que já pensei em ser polícia federal, você acredita? Olha, imagina. Que bacana. Ia ser. Voltou ativa por 4 anos, né? Pelo que o senhor me disse, um grande estímulo na sua vida que não deixou a peteca cair foi a existência da sua família, né? Os 2 filhos pequenos. Então me conta um pouquinho aí como é que foi, como o senhor resolveu sair da Polícia Federal. Lá já havia feito direito ou foi depois? Me fala um pouquinho desse momento aí da sua vida. Primeiro aí você falou da família, né? Família é importante na vida de todo ser humano, né? Eu acho que todo mundo, quando reage a alguma coisa, tem por base a família, a estrutura familiar. Né? Eu acho que é por isso que assim, dentro da sociedade a gente tem que valorizar essa célula social que é a família, né? Ela que é a base mesmo de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, né? Mais eficaz assim, no progresso, na evolução. É a família, né? E eu não escapei a isso, né? Como eu tinha, na época eu estava com meus 2 filhos eram pequenos. Né? Ainda tinha 7 e 8 anos, eu tinha uma responsabilidade com eles de educação. Então,
praticamente eu me obriguei a uma reação, né? Assim, eu não podia me entregar a esse novo modelo de vida, que era o modelo de vida tendo uma deficiência. E olha que aí, Milvia, eu vinha de, igual você falou, de uma atividade policial, né? Então, nessa época, né, eu com 30 ali na faixa dos 32 anos, eu tinha ainda, né, muita força física, né? Eu integrava um grupo de elite da polícia, era a Polícia Federal, né? E eu integrava um grupo de polícia, então todos os dias eu corria 5 quilômetros, no final de semana corria 20, 30. Então estava muito bem fisicamente. Então eu tinha força física e eu andava armado pela condição de policial. Então eu andava armado. Então tinha a força da arma e tinha uma carteira de polícia. Eu tinha a força da representatividade de representar o Estado, né? Sim. Como força policial. Então todas essas forças ruíram com um acidente quando eu me torno uma pessoa com deficiência, né? Essas forças emblemáticas, física, das armas, elas ruíram. E aí eu fui descobrir uma outra força que todos nós temos, que é uma força interior, né? Que sobrepõe a todas essas forças externas, né? E que são, inclusive, temporais, né? Porque a força física é temporal, né? O tempo vai mudando essa força, né? Cada ano a gente está com menos força, sim, né? física principalmente, né? Exatamente. Sim. Então, aí a deficiência me ensinou isso, né? Ela me oportunizou. Olha como a gente até no momento, né, que você passa por uma tragédia que muda a sua vida, você tem um aprendizado, né, também, né? Isso me aprendizou. E essa descoberta minha, eu vou até te contar essa história rapidinho. Conta. Eu vou ficar, adoro histórias. Ela foi assim, teve um dia que eu estava andando em Copacabana, né, no calçadão, e estava na época, assim, tinha uma briga entre academias de luta, né, e uns jovens saíram de uma academia, né, com os kimonos nas costas, estavam ali sem camisa, formaram assim uma roda no calçadão, e as pessoas que vinham andando, até idosos, tinham que descer pelo asfalto, passar por eles para subir no calçadão novamente. Eu vim andando, tocando cadeira de rodas, não tinha como fazer isso, né, descer. Aí tomei uma decisão, ao invés de voltar, e todo mundo estava se sentindo nessa época muito com medo, né, do coagido pessoal. por conta dessa postura. Eles estavam com muita agressividade e tal. Apesar que a agressividade era entre as academias, né, mas de qualquer forma gerava aquele receio, né. Mas eu tomei uma atitude de ali tocar as costas dos rapazes e pedir licença. E quando eu fiz isso, fiz com uma certa autoridade. Olha, dá licença que eu preciso passar. Não agressiva, mas com uma voz decidida, né? E eles imediatamente se afastaram. Não, sim, se afastaram e cederam o caminho para eu passar. Quando eu passei, eu fui meio que olhando assim pelo retrovisor, né, para ver o que tinha acontecido. Eu percebi que eles não voltaram para aquela configuração inicial, né, que ocupava a calçada. Eles se dispersaram. E aí eu descobri essa força interna. Foi aí que eu me alertei para isso. E descobri o seguinte, que nós temos essa força e que ela sobrepõe a força externa, seja física, seja armada, qualquer outra força. E elas se respeitam mutuamente. Então, assim, eu consegui, a minha força interna comunicou com a força interna deles. E essas forças se respeitam. Então, eles não agiram com a força física, porque ela sobrepõe a exterior. Eu consegui alcançar a força dele. Então, assim, foi uma descoberta para mim, sabe? Assim, de toda vez que lidar com o ser humano, tentar encontrar essa força interna para poder usar a minha força, que é a que eu tenho agora, né? Que existe em todos nós, que existe em todos nós, em que, em alguns como momentos, humanos, elas são preponderantes para definir até onde as pessoas podem ou não ir na nossa vida, né? Exatamente. Ou até onde as situações podem ou não nos paralisar, né? Exatamente. E isso me ajudou aí com a deficiência, nesses anos todos, né? Nesse momento já imaginava que ia ser um ativista, que ia lutar pela causa? Não, ainda não. Estava começando no processo. Eu estava começando no processo. Foi logo ali no primeiro ano, né? Mas logo no primeiro ano também eu comecei já assim um ativismo leve. O meu ativismo começou assim. Eu fazia uma sessão ainda de fisioterapia na época, ainda estava no processo de reabilitação, né? E eu fazia muitas perguntas. Aí uma fisioterapeuta que me atendia, até me lembro o nome dela, Aninha, todo mundo chamava ela de Aninha. A Ana falou comigo, não, olha, tem uma ONG
que era o CVI Rio, ainda existe essa ONG, né? Funciona ali no estacionamento da PUC, na Gávea. Sim. E ele falou assim, eles estão dando um curso que é Compreendendo a Lesão Medular. E eu tive uma lesão na medula, tive uma lesão medular. Com um acidente de carro, né? Eu tive um choque na medula e tive um esmagamento da medula. Então, por isso que eu fiquei paraplégico. E eu fui fazer esse curso para compreender a lesão medular. Chegando lá, eu vi que a ONG tinha vários serviços, mas não tinha um atendimento jurídico. Como eu estava na formação do direito, eu perguntei por que não tem um atendimento jurídico? Ah, não tem ninguém. Se você topar, a gente começa. E você já estava fazendo direito? Eu estava fazendo direito. Já tinha saído da polícia na época? Eu já tinha, nessa época, eu já tinha saído. Sim. E o que você acha que mudou? Posso lhe chamar de você, doutor? Sim, por Porque favor. Por favor. Somos jovens, somos obrigado. Jovens senhores, nós Obrigado. somos, né? O que você acha que mudou de lá para cá? Da época foi em 1990. 1990. Para 2024. O que mudou na acessibilidade? O que mudou na consciência quanto aos PCDs, aos direitos? O que você acha que mudou? Olha, mudou bastante coisa, né? Assim, quando a gente fala isso para um ativista novo ou uma pessoa mais jovem, ela não compreende porque ela não viu o passado, né? Ela fala, olha, mas tem tanta coisa para fazer, nossa, a gente está longe, mas a pergunta é o que mudou, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né, doutor? Olha, era muito, o caminho era muito árido, né? A gente tinha, era um deserto nessa questão da inclusão, né? Pouco se sabia, a sociedade pouco lidava, né? Eu me lembro que a gente saía na rua, as pessoas ficavam olhando pra gente. Eu me lembro de uma cena, eu andando na orla da praia, e uma senhora parou e colocou as duas mãos na cintura, e ficou com as mãos na cintura me olhando. Parou, olhou para trás e ficou nessa posição. Eu andava um pouco e olhava para ver se ela estava na posição, ela estava, me admirando, como que eu estava ali andando e sozinho, né? Porque era um ET, né? Então, assim, hoje a gente já não tem mais isso. Isso é uma grande mudança. Eu me lembro que a primeira rampa que nós soubemos que teve num comércio era um bar em Copacabana. E todos nós fomos para lá com as máquinas fotográficas, porque não existia o smartphone, né, na época, aquelas maquininhas fotográficas portáteis. Nós fomos bater foto da rampa, porque era uma coisa inédita. E marcamos todos para ir tomar um chopp lá nesse bar, porque era o único que tinha uma rampa de entrada. Então, assim, hoje você tem rampa em tudo quanto é lugar, né? Eu me lembro de viajar e nos aeroportos não ter banheiro que a gente entrava. Hoje você tem pessoas tetraplégicas que voam de paraquedas. O Fabinho é uma pessoa que voou de paraquedas. Você vê quanto a gente evoluiu. Saltam de paraquedas, tem pessoas que ficam lá, tem um projeto, né? Praia para Todos, praia, né? Que as pessoas podem à praia, tem aquelas cadeiras anfíbias, anfíbias, eu acho. Isso que pode. Você imagina quanta coisa a gente evoluiu? É sempre bom falar disso. Nossa, muito. E você me disse também que o Brasil, ele tem uma das legislações mais robustas e inclusivas do mundo. Mas como é que é a aplicabilidade dessas leis? Tá aí que tá o nó, né? Na verdade, essa é uma afirmativa, né? Que ela vem... o Brasil ganhou um prêmio, foi dado pela ONU, eu me esqueci o órgão da ONU, não lembro se foi a Unesco, foi um dos órgãos da ONU que reconheceu o Brasil em 2004 como o país com a legislação mais inclusiva das Américas, na verdade, das Américas. E nas Américas está incluído Canadá, Estados Unidos, né, países de primeiro mundo. De primeiro mundo. Nós temos uma legislação realmente muito complexa, com muitos detalhes de inclusão, com muitos conceitos, né, sobre deficiência e sobre inclusão. No entanto, a sua pergunta né, e a aplicabilidade? A aplicabilidade é muito ruim. Por quê? Porque da fase que nós encontramos como país, né? Nós somos um país de direito, mas não somos um país de justiça. Eu tenho até essa pergunta, qual é a diferença? Eu botei aqui, coloquei aqui, você me falou disso e claro que eu anotei, eu disse qual é a diferença? O senhor disse que o Brasil é um país de direito, o que significa isso e qual é a diferença de um país de justiça? Então, pode falar. Pois um país de justiça é um país que tem um ordenamento jurídico organizado, tem as instituições
também organizadas e funcionando, né? As instituições que eu estou dizendo, tanto do executivo quanto do legislativo, do judiciário, aí incluído aí ministérios públicos, defensorias públicas, a própria justiça, né? As assembleias legislativas, tudo isso funcionando. Porque num país ditatorial, nem sempre você tem essas instituições funcionando, né? Às vezes, e quando funciona, funciona só a favor do ditador, né? Então nós temos, bem ou mal, essas instituições funcionando. No entanto, né, esse é o status de país de direito, né, e tem um ordenamento jurídico. A gente tem os códigos, né, o Código Civil, o Código Penal, tem as leis, tem a Constituição, né, e tem os decretos, as normas infraconstitucionais, enfim. Só que o próximo passo é ser um país de justiça. É quando todo esse ordenamento jurídico e essas instituições começam a funcionar para todos em igualdade, né? Funciona igual para todos os cidadãos. Quando a gente alcançar esse status, aí nós estamos num país de justiça. Então, como nós ainda não estamos num país de justiça, nem sempre as leis são cumpridas para todos. Em algum momento é cumprida, outro não, né? Dependendo do interesse, a lei pode ser cumprida ou não cumprida. Enfim, é um estágio que o país se encontra, mas assim, eu sou muito otimista, né? E eu também vejo, não só pelo otimismo, mas até por ser estudar o direito, né? Tá no direito há tantos anos, advogando, a gente percebe que o Brasil está num caminho de evolução. É que a evolução é lenta. Quando a gente fala de evolução de um país... Não são 10 anos, não são 10 são anos. 100, né? São 100, 200, né? Às vezes 2 séculos para mudar. E somos um país ainda jovem, né? Somos um país jovem, exatamente. Agora, você falou também, você me contou sobre a diferença daqui dos Estados Unidos, né? A gente falou, né, se era cultura, eu perguntei, é cultura, é imposição? Até você citou a frase que tinha em Chicago no estacionamento. Aí queria que você contasse, que muitas pessoas, como até eu mesmo, que tenho medo de avião, nunca fui aos Estados Unidos. Como é que é? Qual é a diferença disso? Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco disso. Pois é, os Estados Unidos têm uma lei, tem leis, menos leis sobre inclusão do que nós. No entanto, a inclusão lá é mais efetiva do que aqui. Sim. Por quê? Porque nós somos um país de direito e eles são um país de justiça. Já alcançaram outro status, né? Então, não só por esse motivo, e também por uma cultura, né, que o americano tem, que também origina um pouco disso. Porque, assim, como há penalidades efetivas, né? Eu até usei esse exemplo do estacionamento, né? Eu andando em Chicago, eu achei impressionante isso, porque eu vi uma placa numa vaga reservada para pessoa com deficiência, tinha uma plaquinha pequena, né? Escrito lá em inglês, né? Você não está proibido de parar aqui, desde que pague 500 e poucos dólares. Estava lá o valor que você ia pagar da multa, né? Então, assim, o americano sabe que vai ser punido. E lá, assim, é muito comum você cometer qualquer infração, o policial se materializa do seu lado. Do nada, ele né? aparece do nada, como se ele caísse do céu, assim. Ele aparece do seu lado, sabe? Assim, é impressionante, né? Com uma multa. É uma organização. E multa mesmo, né? E você sofre ali as consequências da lei. Não tem conversinha, não tem explicação, é um minutinho só que eu parei. E se não pagar essa multa, você vai sofrer uma penalidade maior, vai né? sofrer. Lá eles têm um sistema que eles chamam em juiz, né? A pessoa é chamada em juízo, né? Tem muito em filme, né? Exatamente. Isso. Mesmo por uma infração de trânsito, se você não cumprir ali os pagamentos, as regras, você é chamado em juízo. Então, é isso, né? Eu acho que essa diferença, essa cobrança por ter avançado também por ser um país de justiça, impõe a mudança da cultura, né? Que é uma cultura mais de respeito, né? Não estou dizendo que é por uma questão do cidadão. O ser humano hoje, vamos dizer assim, nós estamos todos nivelados mais ou menos pela mesma régua. Se é uma régua boa ou ruim, eu não sei, mas nós estamos nivelados mais ou menos pela mesma régua, né? O que faz diferença de um local para o outro é exatamente essa evolução no cumprimento da justiça. Isso faz com que a população perceba e mude o seu comportamento, né? O ser humano, infelizmente, ele é menos empático e muito mais defensivo das suas penalidades. Né? Inclusive Rousseau dizia isso, né? Que o ser humano precisa de um contrato social para organizar a bagunça, porque senão que a nossa natureza já entra o outro pensador que é Hobbes, que diz que a gente é o lobo que come, que devora, né? Que se devora. Então, assim, a gente tem que estar sempre ali sobre uma eterna vigilância, né? Coisa triste, a gente podia ser um pouco mais empático, né, doutor?
não entrar na vaga mas não acontece. A gente sabe que, infelizmente, você já deve ter sido surpreendido várias vezes por alguém ocupando a sua vaga, por exemplo, no estacionamento. É muito comum, o tempo todo, né? Eu passei agora, recentemente, uma situação assim incrível, né? Eu até coloquei nas minhas mídias sociais, quem tiver curiosidade de ver, né? O meu Instagram é Geral Nogueira. Geral Nogueira. Geral Nogueira. Aí tá lá a foto, eu botei, eu Aham. parei o carro numa vaga, ali na Sim. Praça Mauá, parei o carro numa vaga, que para desembarque de cadeirante, e tinha uma rampinha, que você desembarca e já sobe a rampa para Sim. calçada. Parei bem ao lado da rampa. Você abria a porta, eu montei a cadeira já praticamente com uma roda na rampa, sabe? Porque assim, parei, não tinha como entrar nada ali. Veio um rapaz, subiu de moto pela calçada, desceu a rampa e parou do lado da porta do meu carro, estacionou uma moto grande. Quando eu voltei do compromisso que eu fui, cheguei, tava aquela moto na porta. Eu não tinha como entrar no carro e nem como tirar a moto. E veja bem, Praça Mauá é deserto, né? Ali é até um local muito perigoso. É deserto. E não passava ninguém, passaram umas pessoas e tal. E foi até uma coisa engraçada, porque aí eu parei, fiquei encostado, esperando a pessoa chegar. Quando deu, assim, já tinha dado uns 30 minutos que eu tava lá, indo para 40, eu resolvi colocar na mídia social. Aquilo veio. Eu peguei, bati uma foto, falei, não, vou botar essa no Instagram. Olha, sabe que funcionou? Pra caramba. Porque eu coloquei, falei, amigos do, mais ou menos isso, né? Amigo dos Instagram, olha, tô aqui, parei, a situação é essa, postei a foto. E olha, alguns amigos que têm contato, tanto na Guarda Municipal quanto na Ordem Pública, começaram a fazer denúncia, né? O fato é que a Guarda Municipal apareceu logo depois que eu coloquei, apareceu, né, uma Guarda Municipal e apareceu a Ordem Pública, e levaram a moto, né? E aí tiraram e tal, podia entrar no carro. Mas... mais uma vez, exercendo sua força interior, igualzinho lá atrás. Naquele momento ali, pegou... Aí você exerceu uma força, pegar o Instagram para uma coisa... Olha, mas tá exerceu. Exatamente. Exerceu. E aí a gente tem que falar de várias questões. Depois a gente fala no final sobre isso aqui, que eu acho que aqui é pano para manga. Quantas leis, mais ou menos, a gente tem que trata da questão dos PCDs? Olha... é difícil a gente quantificar, né? Porque, assim, as leis, na verdade, o sistema brasileiro, né? Você tem a Constituição, que é o ápice, né? Depois você vem com as chamadas leis infraconstitucionais, são as leis federais. As leis são regulamentadas por decreto, muitas das vezes. Ainda abaixo tem umas dos linhas, decretos, assim, um monte de coisa. vem portarias, vem instruções normativas, quer dizer, e tem as próprias normas técnicas da OAB, perdão, da OAB não, da BNT. Da BNT. Eu lá da OAB, aqui estou com o cacuete da OAB, da ABNT. E vem as leis estaduais, que também seguem essa regra, tem os decretos, tem também as portarias, e vem as municipais. Então a gente tá isso, e o Brasil tem 5.000 e poucos municípios, né? Então se cada município tiver uma lei, nós já temos 5.000 leis, né? Mas que são respaldados, muita lei, né? Estão respaldados. Agora, uma curiosidade, essas duas eu vou deixar para o final, porque eu acho que tem... a capacitação dos profissionais que lidam com os PCDs, porque a gente sabe que tem um monte de gente trabalhando com eles. Existe uma lei que regulamente isso, para que essas pessoas sejam efetivamente legítimas, assim, né? Porque tem uma demanda específica, né? Sim. Tem uma lei que protege essas, porque para não, de repente, não ter uma pessoa num lugar errado? Tem lei, né? Se a gente for falar de lei no Brasil, eu sempre vou responder que tem. Porque mas efetivo? E por isso que nós ganhamos esse prêmio. Tem lei para tudo, entendeu? Só falta ter uma lei assim, lei pro bar da esquina ter uma rampa, sabe? Uma lei privada, né? Sim. Porque a gente tem lei para tudo aqui no Brasil. Sim. Agora, funcionar que é o outro problema, né? Mas temos lei para isso, né? Hoje a gente tem uma lei que seria assim, que é considerado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Mas o nome da lei é Lei Brasileira de Inclusão. Na verdade, o nome correto dela é Lei Brasileira de Inclusão, abre parênteses, Estatuto da Pessoa com Deficiência, fecha parênteses. Esse é o nome da lei. É uma lei de 2015, é a Lei 13.146 de 2015. E essa lei traz uma normatização geral sobre deficiência. E lá nessa lei existem artigos falando sobre isso, sobre a obrigatoriedade da capacitação de profissionais de saúde, do direito, do serviço social, enfim, da educação, de todos, né? Há essa obrigatoriedade, né? Então Isso você sim. pode, se você achar que foi atendido por um profissional que não está efetivamente capacitado e está ali, pode questionar isso. Você pode questionar em juízo, você vai ter a lei ali clara para mostrar para o juiz, com certeza essa pessoa vai ser apenada, ou esse local, né? Ou esse atendimento vai ser apenado por isso.
Doutor, qual a reivindicação mais constante atualmente, assim, geradora de processos? Olha, neste momento, né, a gente está vivendo uma questão com os planos de saúde. Então, assim, o maior volume hoje de reclamações que a gente recebe lá na OAB, né, e lá na subsecretaria também, e o movimento, né, e os escritórios de advocacia é a questão dos planos de saúde. Mas há também muita queixa sobre a questão do mediador escolar. Sim. Isso tem ainda muita queixa. Então, são as principais demandas hoje em juízo ligada à escola e à saúde. Isso tem tido, assim, uma execução efetiva, principalmente em relação aos planos de saúde, que de repente a gente pode ficar um pouco mais otimista quanto ao posicionamento deles, frente ao atendimento dessas crianças? Teve um movimento agora grande no Brasil, né? Foi parar no Congresso Nacional. Tá tendo uma CPI, inclusive, tá acontecendo aí uma Exatamente. CPI, sim, sim. Tem CPI e foi parar no próprio Congresso Nacional e houve um acordo da Câmara dos Deputados, né, através do presidente da Câmara, né, com os planos de saúde, até para que ele suspendesse o comportamento de cortar os planos, né, de encerrar o plano unilateralmente. É o que eles vinham fazendo, eles se comprometeram com o Congresso de parar até que o Congresso normatize melhor essa relação do usuário com deficiência com os planos de saúde, né? Então só pode encerrar se o usuário e o plano chegarem num acordo. Se eu não quero mais e o plano também não quer, beleza. Mas se for só do lado deles, não. É isso? Bom, hipoteticamente, né? Foi feito esse acordo, mas o fato é que aqui ou acolá ainda acontece de algum plano arbitrariamente encerrar um contrato, né? Isso está acontecendo, por isso que a justiça está sendo muito demandada. Né? Então, Sim. isso vem ocorrendo, apesar do acordo, apesar de o contrato estar em vigor, né? O plano vai lá e suspende, não quer nem saber, né? Tá chegando lá em cima, então é porque tá fazendo barulho, então isso tá bom, né? Sim, E quanto à sim. mediação também? Quanto aos mediadores? Quanto aos mediadores, a história já é diferente, né? O que acontece é assim, falta mediadores nas escolas. Sim. E aí tem um problema sério, diante daquela outra pergunta que você me fez, da qualificação. Sim, sim. O que a gente percebe é que as prefeituras... na verdade, assim, até fazendo justiça ao Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, a questão da inclusão escolar no Rio é muito boa, tá? É razoável, sabe? Sim. Assim, razoável para boa. É razoável para boa. Porque sempre pode melhorar, né? Sim, muito, sim. né? E a gente está no início, né, da educação inclusiva. Ela é muito nova, ela começou recente, talvez 2010 para cá, assim, que começou a acontecer, né? Não conceitualmente, começou a acontecer no Brasil, né? Então é muito recente, é muito novo. Mas o fato é que assim, as prefeituras, e a do Rio também faz muito isso, quer fazer convênio com as universidades e pegam os estudantes para ser mediador, estudante de qualquer matéria. Então, ele não tá, porque a ideia do mediador é ser um segundo professor daquela matéria. É como tem nas escolas, tem um, por exemplo, no PH tem um nome, eles auxiliam os alunos, os melhores alunos que estão ali nos top 16, sei lá, eles vão lá e ajudam, são monitores, e ajudam os alunos para darem um suporte para o professor. Para não contratar outro professor, você pega um aluno desse, dá um desconto para ele no colégio e ele fica ali ajudando, auxiliando. É mais ou menos isso? Não, pois é. O papel do mediador... Falar o papel do mediador e o que está acontecendo. O papel do mediador é ser um professor que entenda, vamos dizer, vou colocar dessa forma, a língua daquele aluno com certo tipo de deficiência. Vamos supor, ele tem uma deficiência intelectual. Sim. Então, ele não consegue acompanhar a matéria no mesmo ritmo dos alunos sem a deficiência intelectual. Sim. Né? Os alunos absorvem, vamos dizer, com mais rapidez. Sim. A pessoa com deficiência intelectual tem mais lentidão e precisa, às vezes, de uma figuração daquilo que foi explicado oralmente, de uma forma mais lúdica, mais preparada. Exatamente, para ele entender. Então, esse professor faz essa, vamos dizer, tradução da matéria para um sistema que ele compreenda melhor. É o chamado currículo adaptado, né? Então, adaptado àquela condição daquela pessoa. Ou a pessoa é tetraplégica, não consegue escrever, então precisa de um auxílio, né? Enfim, são vários tipos de deficiência. Cada
a matéria tem que ser adaptada, é individual, é feita para cada pessoa com deficiência. Então, quando você pega alunos, né, de uma faculdade e oferece um dinheiro, o aluno vai pelo dinheiro, mas ele não tem preparação e qualificação, ele nem entende, às vezes, aquela matéria que está sendo dada. Então, ele vira mais um cuidador desse aluno lá que está precisando da orientação do que um orientador, do que um as mães professor falam orientador. também que às vezes eles fazem as tarefas para os alunos, né, que na verdade não é o objetivo, eles têm que descobrir uma forma de estimular que esse aluno se expanda, né? Não é escrever nem fazer pela criança, mas auxiliar isso, que não tem esse recurso pedagógico, conceitual para poder estar aplicando ali naquele momento, né? Exatamente. E isso está acontecendo alguma coisa, alguma movimentação Não, a nível isso legal? acontece. Eu acho um pouco assim que o próprio MEC, né, tem um pouco de responsabilidade nisso, porque assim, deveria, por exemplo, a lei, que essa lei brasileira de inclusão, ela traz lá um artigo que fala da obrigatoriedade de ter esse mediador. Sim. Então a lei impôs isso, a partir de 2015, tem que ter, né, o mediador. E aí a solução é essa, coloca qualquer pessoa, né? Então assim, precisaria haver uma regulamentação conceituando o que é esse mediador, o que ele tem que fazer, a gente ainda não tem, isso está meio num limbo, então fica essas improvisações, né? E as famílias, mas como eu te disse, é tudo muito recente, né? Esse processo de educação inclusiva, ele caminha para uma melhora, né? Eu espero, né? Ai, que bom. Para um futuro a gente ter uma educação inclusiva verdadeira, né? Que realmente absorva essas crianças jovens com deficiência, que podem ser grandes talentos, né? Sim, Nós tivemos aí um talento que morreu recentemente, que era o Stephen Hawking, né? Aquele físico inglês, né? Que tinha uma deficiência grave e foi considerado o único gênio vivo da humanidade na época. Em 93, ele foi considerado o único gênio vivo da humanidade, né? Então vocês estão ouvindo essa fala de esperança de uma pessoa com propriedade que está dizendo que está lá dentro da lei, lá trabalhando junto ali, a gente vai ter um futuro bom. A gente acredita, né, doutor? Sim, temos que acreditar, temos experiência, é isso aí. Aí você falou a palavra deficiente, das deficiências, né? Aí eu vou entrar num outro tema. Sim. As nomenclaturas, como por exemplo a palavra deficiente, elas são obrigatórias? E como um ativista da causa, como o senhor é, né? Como é que o senhor vê isso tudo? Da questão das nomenclaturas, dessas... O que o senhor pensa? Você tem um pensamento, o senhor falou para mim, mas é o senhor que tem que dizer. Não, pois é, Milva, a terminologia correta hoje é pessoa com deficiência. Sim. E de onde vem isso, né? É obrigatório porque foi uma imposição até legal, né? Sim. Isso vem de uma convenção que foi baixada pela ONU, Convenção sobre Direito das Pessoas com Deficiência. Esse é o nome da convenção, Convenção sobre Direito das Pessoas com Deficiência. Sim. Essa convenção foi instituída pela ONU em 2006, o Brasil aderiu em 2007, e foi o primeiro tratado internacional que entrou no Brasil com força de emenda constitucional. Foi o primeiro, histórico, porque para ter força de emenda constitucional, precisa ter votação nas duas casas legislativas do Congresso, Câmara dos Deputados, Senado Federal, por 2 vezes com quórum qualificado, o que é muito difícil. Você ter uma vez numa casa já é difícil, você ter as 2 vezes na mesma casa e depois na outra casa é quase impossível. Quase impossível. E nós tivemos isso. Esse tratado, né, ele foi considerado, a convenção, como emenda constitucional. Então, hoje é parte da Constituição. Então, eu posso dizer para você que a Constituição e esse tratado traz lá, em português, a terminologia será pessoa com deficiência. O tratado trouxe essa nomenclatura. Se ele virou Constituição, então hoje a Constituição Federal do Brasil diz que a terminologia é pessoa com deficiência. Então, essa é a terminologia, né? Agora, a palavra que você falou, né? O que você acha disso como ativista, né? Sim. Inclusive, a sigla é PCD. Sim, né? PCD, exatamente. E as pessoas têm usado muito, né? Inclusive, assim, o certo de usar essa sigla é com o C minúsculo, que eu vejo muito ela grafada, né? Porque o C é de uma preposição, né? Com. Então não pode ser P grande, maiúsculo, C minúsculo e D maiúsculo, né? Mas eu vejo muitas pessoas usando, e assim, um conselho que eu dou é que a pessoa evite de usar na conversa, usar essa sigla oralmente, porque possivelmente você vai errar no emprego dela. Até existe forma correta de oralmente você usar a sigla, mas é raríssimo. Então, a chance do erro é muito grande. Então, não use a palavra, né? Tipo assim,
Eu encontrei um PCD, eu conversei com um PCD. Pessoa não é uma sigla, Sim, pessoa é uma pessoa. é um ser humano, então, né? eu Uma encontrei identidade. uma pessoa com deficiência. Se eu vou escrever, é outra coisa. A escrita permite o uso em qualquer situação. Eu posso, na escrita, escrever, eu encontrei um PCD, porque eu estou resumindo a escrita, é diferente. Mas na fala é muito ruim, fica agressivo, né? Então, são duas formas que a pessoa usa errada, que é a sigla, e usa muito também o deficiente. Né? A gente não se falando, eu falei com o deficiente. Quando você fala que é o deficiente, a pessoa se tornou toda deficiente. E, na verdade, a pessoa é com deficiência. Ela tem uma deficiência. Ela não é deficiente, né? Porque a palavra deficiente ela é sinônimo de déficit, de falta, né? De falta, é uma ausência, palavra ruim, né? já não é boa para a terminologia. E se empregada erroneamente, aí é um desastre. E nós até falamos um dia por telefone que todos nós somos deficientes. Então, assim, às vezes é até difícil aplicar isso, né? Porque todos nós temos algum tipo de ausência, né? De falta em alguma área da vida, né? É verdade. A deficiência, na verdade, o conceito, né? O que é uma pessoa com deficiência? Falando desse conceito. Sim. Tem 3 características básicas para você saber o que é uma pessoa com deficiência. Porque às vezes a gente tem até dúvida. Peraí, o fulano é doente? Tem uma doença ou tem uma deficiência? Porque a gente tem que saber, né? Porque tá lidando com pessoas, a gente tem que falar o que é correto, né? Então, basta você observar 3 características. A deficiência, ela tem que ser permanente. Então, assim, eu não ando, né? Eu não deambulo. Sim. Deambular é andar com as próprias pernas, Sim. né? Porque eu ando de cadeira de rodas, Sim. ando de carro, mas não deambulo, eu não ando com as próprias pernas. Essa é a minha deficiência, a minha incapacidade está nisso, de andar com as próprias... É a única incapacidade que eu tenho, bom, pelo menos visível, é a única que eu tenho de não andar com as próprias pernas, né? Então, ponto, a deficiência é muito pontual. Né? Se eu falar o Geraldo, o deficiente, referindo a mim, eu me tornei todo deficiente, quando a minha deficiência é só não andar com as próprias pernas. Entendeu? Entendi. Então, por isso essa diferença. Mas as características que eu ia dizer, né, de uma pessoa com deficiência é o seguinte: a permanência não é curável, né, não é tratável, curável, e tem uma incapacidade. Então, se tem essas 3 características, é uma deficiência. Se for curável, não é deficiência, é doença. Você tem algo que está te causando até uma deficiência temporária, mas você vai se curar dela. Então, não é deficiência, ela tem que ter a permanência. Né? A constância e a permanência. É isso. Doutor, os laudos, eles são a grande dificuldade, o grande grito, né, dessas famílias que não conseguem, né, neurologistas e tal. Como é que a justiça está lidando com isso? Para conseguir, por exemplo, tem gente que está aguardando 5, sei lá quantos anos, para conseguir laudar o seu filho e incluir, por exemplo, numa instituição que tem uma rede de apoio com toda a multidisciplinaridade que cabe, né, no tratamento. E aí, como é que funciona isso? O que os pais podem fazer em relação a isso? Pois é, olha, isso é um grande nó, né, que a gente viveu. Inclusive, assim, a medicina, né, os médicos vieram se especializando muito. A gente teve até um boom agora de laudos, por exemplo, de pessoas com autismo, né? Porque, assim, muitos médicos se especializaram e aprenderam a identificar essa deficiência, né, através da observação, né, enfim, e médica, entendendo, né? que tem vários tipos, né, suportes, 1, 2, 3, que tem... Exatamente. Ela não se caracteriza só de uma forma, né? Exatamente. Agora, a gente está vivendo um momento, assim, nós estamos nesse ponto, quer dizer, foi agora, semana passada, o governo federal acabou de publicar um relatório de um grupo de trabalho que está estudando a avaliação biopsicossocial da deficiência. O que é isso? Hoje, muitas pessoas também buscam os laudos, né, da deficiência para alcançar benefícios, né? Lamentavelmente. Isso é uma corrida grande atrás de benefícios. Porque as pessoas com deficiência, justamente, né, conseguiram alguns benefícios que são devidos, né? Por exemplo, isenção de impostos na compra de carro. Vamos falar uma coisa bem palpável, né? Sim. Isenção na compra. Por que eu primeiro vou justificar por que ele é justo, né? Se você tem uma pessoa, por exemplo, vamos supor um tetraplégico, que não consegue pegar o transporte público, não tem uma adaptação, uma acessibilidade razoável, as calçadas não permitem que ele desça ali naquele ponto de ônibus e ande 100 metros para frente, não consegue, vai encontrar barreiras. Então, ele precisa andar num transporte próprio, particular.
Então, ele tem um custo maior com a deficiência dele. Então, ele precisa ter esse retorno, porque se a sociedade não dá ele o meio para ele usar como todos, por que ele vai pagar mais caro? Então, ele tem isenção. A isenção é uma compensação por esse gasto maior que ele tem. Então, assim, as pessoas têm uma ilusão. O cara está tendo... Não é benefício, é reposição do gasto. A própria ONU diz que pessoas com deficiência gastam 1/3 do que ganha só com a deficiência. Só com a deficiência, sim. E eu bem sou testemunha disso. Realmente, né? Então, é justo que tenha. Só que, assim, há um afã para conseguir esse benefício, né? Então, pessoas que têm, às vezes, uma deficiência muito leve, né? Ou até forçam uma barra para provar uma deficiência para alcançar esse benefício. A pessoa está em busca do benefício, né? Então, também há uma corrida atrás de laudos, né, para se beneficiar. A pessoa quer ter vaga, parar na vaga reservada para pessoa com deficiência, enfim. Quer ter, eu estou citando a questão do automóvel, mas tem outras, né? Preferência de não pegar uma fila, enfim, várias questões. Isso vai acabar tendo consequências também, né? Porque, por exemplo, as empresas vão acabar, na hora da isenção, por exemplo, eles vão se resguardar disso de alguma forma. Já está vendo. Já está acontecendo. Você pegou bem, por exemplo, tem um conselho nacional das secretarias de fazenda de todo o estado, chamado Confaz. Sim. Ele não libera o aumento da tabela de isenção para carro, para ICMS, há 16 anos, que o valor é 70 mil. E hoje você não acha um carro zero que atenda uma pessoa com 70 mil. Então, ele não existe mais. O benefício da isenção do ICMS não existe. Ele existe na lei, mas é fantasioso, porque na prática não está valendo. E é exatamente por conta da expansão que teve. Hoje, não é só deficiência mais, foram se enquadrando nesse benefício. Então, assim, a gente está caminhando realmente para uma coisa perigosa. Eu mesmo chego num banco, por exemplo, ou em qualquer local, eu observo a fila, se vale a pena eu ficar na fila preferencial, porque muitas das vezes não vale a pena. A gente tem, por exemplo, uma coisa que eu acho errada, eu vou até falar aqui, e talvez depois vão me julgar, né? Mas, enfim, eu acho errado, né, dizer que uma pessoa com 60 anos, né, é uma pessoa idosa e tem, por exemplo, o privilégio de ficar na fila. Tem que ter se tiver uma comorbidade, né, agregada a essa doença. Porque uma pessoa com 60 anos está jogando futebol na praia e depois vai para o banco, vai pegar a fila preferencial na frente de pessoa que está usando muleta, de pessoa muito idosa, na frente de uma pessoa que está com uma doença grave. E essas pessoas usam esse benefício, sabe? Porque é aquela coisa, falta empatia, né? A pessoa quer ver o seu próprio umbigo, o seu próprio direito. Então, assim, muita coisa a gente tem que mudar no Brasil, né? Eu acho que dizer que uma pessoa com 60 anos, eu tô até falando isso porque eu tô com 65. Então, tô falando contra mim mesmo, né? Então, assim, eu acho que é errado isso, né? Assim, é muita coisa que precisa mudar. E essa questão do laudo, talvez agora essa avaliação biopsicossocial venha a mudar isso. De laudos sociais e laudos médicos. Qual é a diferença? Como é que é isso? O laudo médico precisa do neurologista. E o laudo social? Como é que é isso? Eu não entendi quando você me explicou. O que eu disse, na verdade, é o conceito da deficiência, né? O conceito médico e o conceito social. O conceito médico da deficiência, no meu caso, por exemplo, que sou paraplégico, né? Para a medicina, eu sou uma pessoa com uma deficiência constantemente, o que é fato. Né? Vai dizer, ele é paraplégico, tem mobilidade dos membros inferiores, né, etc. e tal. Na verdade, a medicina caracteriza a minha deficiência como paraplegia sensitiva motora. Né? Paraplegia sensitiva motora, quer dizer, eu não tenho a parte motora nem a parte sensitiva, né? Então, é isso. Para a medicina, e é constante. Para o conceito social, eu sou uma pessoa com deficiência quando eu encontro uma barreira na sociedade. Então, veja bem, eu como cadeirante, se eu estou andando por uma calçada, a calçada é toda plana, tem rampa nas esquinas, eu vou entrar num restaurante, tem rampa, ou tem elevador, ou é plano com a calçada. Eu não tenho deficiência. Para a lei,
para esse conceito, eu não tenho uma deficiência. Aí, se eu for entrar, por exemplo, numa loja, e essa loja tem lá 2, 3 degraus, e eu não consigo entrar, nesse momento eu me tornei uma pessoa com deficiência, não por minha causa, Sim, mas por por causa conta do das impedimento. circunstâncias. Exatamente. E aí a lei entra para me proteger. Então, assim, a gente mudou esse conceito e tirou esse peso de cima das pessoas com deficiência. Quer dizer, a pessoa tinha culpa, vamos dizer assim, de ter uma deficiência e não conseguir se incluir na sociedade. Hoje a sociedade é que tem a culpa de não estar preparada para receber essa diversidade humana, mais essa diversidade humana, que são tantas outras que são recebidas, e mais essa tem que ser recebida, né? Aí o senhor chamou a atenção aí por uma coisa muito interessante, né? Essa nova avaliação que o senhor falou, que é a psicossocial. É. Biopsicossocial. Avaliação biopsicossocial. Eu quero entender mais sobre isso, que acho que os nossos ouvintes vão também querer saber. Pois é, essa avaliação é o seguinte, há um modelo, né, de avaliação que é feito por 2 técnicos, um da área médica e um da área social, e são feitas perguntas, né? Se não me engano, acho que são 39 perguntas num certo ritmo, por exemplo, perguntando como é a vida da pessoa no dia a dia, em casa, como ela faz, e outras perguntas, mais tantas outras perguntas. Isso diante de uma reivindicação por algum tipo de benefício? Isso para qualquer benefício antes, você passaria por essa avaliação para identificar. Porque, veja bem, Milva, para entender melhor, por exemplo, eu estou usando cadeira de rodas, né, e tenho a idade que tenho. Sim. Se você... Aí eu estou morando, por exemplo, numa cidade grande, que mal ou bem tem uma certa acessibilidade, tem recurso e tal. Sim. Aí vamos supor que você tem uma pessoa que mora numa cidade muito mais complexa, interior, muito ainda antigo. Com paralelepípedo, não tem as calçadas estreitinhas, né? Não tem shopping, não tem nem nada, assim, a vendinha da esquina e tal. Essa pessoa está muito mais isolada em casa do que eu. Na grande cidade. Ela é muito mais com deficiência do que eu, porque a deficiência está na barreira, lembra que eu expliquei? Do social? Sim. Então, se ela tem mais barreira, mesmo que ela tenha uma deficiência igual à minha, nesse momento ela está com uma deficiência muito mais grave do que a minha, porque ela encontra muito mais barreira. Então, essa pessoa tem que ser mais protegida do que eu naquele momento. Eu entendi. Né? Então, assim, essa avaliação vai tratar disso, né? E talvez com isso a gente comece a resolver esse problema da corrida do ouro, né? Corrida atrás dos benefícios, né? Porque isso pode aí trazer uma justiça maior. Né? Não é que a justiça esteja se isentando de dar a César o que é de César. Ela quer fazer isso de uma forma criteriosa, com discernimento, Exatamente. Né? Da forma mais correta, né, e justa possível. Exatamente. Parece um pleonasmo, justiça justa, mas na verdade é isso. Doutor, infelizmente já passamos um pouquinho. Eu acho que a gente falou de mais ou menos tudo, né? Do que a gente havia conversado, falamos do LOAS também. E eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem, porque a gente está falando de inclusão, a gente está falando de um mundo, né? Nós entrevistamos aqui um especialista em genética que sinalizou que em 2030 teremos a cada 2 nascimentos, um será de uma pessoa dentro do espectro autista. Então, como é que a justiça está se preparando para viver tudo isso? Como é que o senhor, como ativista, o que o senhor tem de deixar de mensagem para essas pessoas, ou aquelas que estão na corrida pelo ouro, não? Eu não entendo muito disso, né? Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas famílias atípicas, para essas pessoas que estão tendo laudos dos seus filhos nesse momento, para essa sociedade que está tendo que se preparar para a inclusão, para integrar. Fale para... Olha, na verdade, assim, o autismo, ele não deve assustar as pessoas, né? O autismo é uma característica humana, assim, uma pessoa com autismo, as famílias descobrem, sabe, assim, às vezes é um grande presente dentro da família, sabe? É difícil falar isso, né? Compreender isso. Eu acho que eu não sou pai atípico, né? Mas eu convivo no meio, né? Sou um ativista da causa. Então, assim, a gente percebe, né, assim, o quanto rico, quanto amor tem nessas relações, né? Enfim, a gente vê, tem exemplos toda hora. Mas, assim, eu acho que não deve ameaçar, né? E há um medo com isso, né? Porque, na verdade, a gente tem os níveis também de autismo, né? E
o autismo, ele é uma condição, né? Vamos dizer assim, vamos colocar uma régua, né? O autismo está nessa régua, né? Então você tem, a régua começa na incapacidade intelectual ou na deficiência Sim. intelectual e vai até a genialidade. Então o autismo transita por essa régua, né? Então tem autista que está no âmbito da genialidade, outro está da intelectualidade, né? Sim. Então, assim, o que eu acho que, inclusive, né, essa avaliação nova que vem, que o governo está cuidando, tomara que dê tudo certo, isso pode ajudar muito, porque, assim, o que há hoje também assim, é um conflito muito grande, e quando você tem uma demanda muito grande, né, para certo benefício ou atendimento, isso dificulta, né? Então, nós precisamos separar quem realmente precisa do atendimento, quem não precisa, organizar isso, né? Porque isso dá conta da demanda, né? Se dá conta da demanda e o autismo é só aprender a lidar com ele, né? Então, assim, esse número... Bem como o TDAH, como o TOJ, como outros, e que né? sempre teve também, Sim, porque também a sim. maioria não era identificado, né? A Sim. medicina não conseguia alcançar Sim. isso, né? Então, muitas das vezes colocava na conta de que a criança era mal educada e tudo, né? Sim. É claro que hoje tem Sim. criança mal educada. E olha, não é porque a pessoa tem autismo ou tem TDAH que não tem que ser corrigido, não. A criança tem que ser corrigida, tem que ser dado limite, tem que ensinar ela que existe limite. O mundo é cheio de limite. O pai que não dá limite ao filho, que não ensina isso, ele é um irresponsável, porque ele está julgando o filho dele aos leões no futuro, né? Então, assim, trabalhar com o limite da criança é respeitar essa criança, é dar ela uma boa educação, é dar ela um futuro melhor, né? Então, os pais de autistas e de quem tem TDAH e tudo, tem essa responsabilidade. E quem tem uma deficiência física também, porque às vezes o pai, né? Aí vai uma palavra também, vai parecer um pleonasmo, paternaliza, né? Porque o pai paternaliza mesmo. Sim. Aí protege muito o filho, para usar a expressão melhor, e vai ter uma consequência no futuro, né? Outro dia eu vi uma cena linda de um vídeo na rede social, que rapidamente, assim, era até chineses, o casal... Não, pode falar, porque eu esqueci uma coisa muito importante, falar das instituições, inclusive o senhor está dentro de uma instituição da Pestalozzi, né, da Nacional da Pestalozzi, Instituto Novo Ser, a gente vai ter que falar disso, não tem como. Maravilha. Então, eu vi essa cena que eram os pais chineses, estava assim num restaurante comendo, e a criança estava numa cadeira entre eles. A criança, num determinado momento, cai no chão. A mãe se levanta e vem correndo para pegar a criança. E o pai viu que a criança estava reagindo. Você viu, né? Eu vi. Ele segura a mãe. Isso, até mandei para várias pessoas. E a mãe tenta várias vezes e ele segura a mãe. E a criança pega e volta para... Ele bate na cadeira. Suba na... Parece uma coisa má, mas aquele pai está, né, sendo tão forte para ensinar aquela criança. Tão sábio, né? Ensinando ela a sobreviver. E tem uma frase linda, né, nesse vídeo que fala assim, mães ensinam a amar, os pais ensinam a sobreviver, né? Exatamente. E eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Essa perfeição, né? Do maternal que a mulher tem, né? E do homem também, que sempre tem essa coisa, né? Do caçador, do que, né, busca o recurso parceria e tal. Salutar, essa né? parceria é fundamental, né? Que é o equilíbrio, né? Dá o equilíbrio. Então, assim, ensinar seu filho, dar limite a seu filho é uma responsabilidade de todos, e os pais de autistas não estão isentos disso, porque a criança com autismo, ela sabe muito bem o que é limite, o que ela passou do limite, entendeu? E ela sabe. E ela vai usar isso como toda criança usa pega a fraqueza do seu pai e passa a usar contra ele, né? Contra os pais. As crianças fazem isso. E a criança com autismo também faz, né? Que ela também tem essa sabedoria. Né? Eu entrevistei anteriormente, né? Antes um pouco do senhor, um rapaz que atualmente é da Seleção Brasileira de Rugby, a presidente, né? Desse grupo, e ele também com cadeira de rodas, ele contou como ele foi educado, ele caía, né, como ele foi criado, e os pais não ajudavam para ele, exatamente o que você está falando. E é uma pessoa extremamente vitoriosa, isso não o tornou, não o delimitou, não o constrangeu, ou fez com que ele ficasse traumatizado, e não, pelo contrário, ele superou e faz parte desse esporte do rugby, que é de confronto, né? E que eles caem muitas vezes com a cadeira de rodas e eles têm que se levantar. Muito interessante tudo que você está falando. Tem uma frase que eu não posso deixar de sair. Você falou que a gente está vivendo uma cultura da permissividade. O que o senhor quis dizer com isso, doutor? Que eu fiquei com isso na cabeça, eu não posso me despedir e vou ter que falar também das instituições.
Eu acho que, assim, no Brasil, né, a gente está vivendo uma cultura muito confusa, né, de que tudo se pode, tudo é permissível. E a gente acabou de falar disso, né, essa educação, né, onde os pais não dão limite para as crianças e tal, né. Então, assim, as gerações vêm muito sem limite, né, e essa coisa do querer, eu quero, né, e de calar o filho dando aquilo que ele pediu, né. Isso é ruim, tem gerado essa sociedade muito da permissividade, né, onde tudo pode. A gente tem que ter... porque tem uma frase no direito que é muito antiga e muito conhecida, né? Que o seu direito termina onde começa o do outro, né? E a gente tem que observar isso, né? Eu observo muito, assim, eu, por exemplo, tenho um filho que mora fora, né? No exterior. Então, quando eu vou lá, eu percebo essa diferença cultural e o quanto, né? A minha vida lá, por exemplo, como cadeirante é melhor. Né? Aqui, por exemplo, você tem uma ideia, coisas bobas, mas que dá um exemplo, né? Corroboram, né? Corroboram com esse entendimento. Você, por exemplo, eu estou andando na rua, se uma pessoa que não tem deficiência, tem que atravessar na minha frente, ela não espera eu passar. Ela atravessa fazendo com que eu pare a cadeira para depois arrancar a cadeira. Veja bem, se eu fizer isso toda hora é muito cansativo, porque é um peso grande, eu estou tirando o meu corpo todo com a força do braço. E às vezes a calçada é meio inclinada ainda. Você está em ponto de subida e a pessoa faz você parar. Né? Por exemplo, lá fora, né, eu vou muito aos Estados Unidos, a pessoa de longe para, sabe? Chega a pôr a mão para trás, é um respeito, assim, sabe? Essa cultura, tá? Deve vir das punições, essa cultura, não sei de onde vem, mas só sei que ela é bem melhor. No meu caso, assim, lá é muito mais confortável. Há esse respeito, sabe? É por empatia? Talvez não. Talvez seja porque vem dessa cultura mais punitiva. Por essa questão da regra, né? Que tem uma regra, então as pessoas obedecem e passam a seguir. Mas o fato é que as coisas funcionam melhor, né? Então, assim, eu percebo muito isso aqui das pessoas, né? Tem uma frase também que é meio antiga, talvez o pessoal mais jovem hoje nem conheça, que é a tal da lei do Gerson, né? O pessoal sempre querendo levar vantagem em alguma coisa, né? Então, é terrível. É uma coisa que a gente precisa mudar, nessa permissividade. Porque é um desgaste, né, doutor? Por exemplo, não precisa tudo, não precisava acionar para tudo, para resolver aquilo que é correto, né? Não precisa. E a gente ter que brigar na justiça para que o senhor tenha o direito de estacionar, né? Para que alguém seja punido, a gente tem que acionar. Se partisse da consciência humana, seria tão bom, né? Exatamente. O mundo teria uma outra configuração. Melhor. Mas tem gente também que faz coisa boa, muito, né? Muito. Por exemplo, a FEBEX, que está promovendo esse podcast, Conexão Famílias Atípicas. Essas pessoas que passam por aqui, que se predispõem. E tem aí, né, por exemplo, aqui a Federação Nacional das Associações Pestalozzi, o Instituto Novo Ser. Fala um pouco do trabalho das instituições e delas também. Tá. Aliás, assim, eu sou um super fã da FEBEX, né? Eu acho que é uma federação muito organizada, sim, né? Que tem um papel muito importante. A Kátia Vaz, que está à frente, né? Uma das fundadoras da federação, é uma liderança muito forte, assim, no segmento. Muita propriedade no que faz. E é muito respeitada, isso é legal, né? Quando a pessoa tem legitimidade naquilo que faz, né? Sim. Então, eu sou um super fã aí da FEBEX. A Pestalozzi, né? É uma instituição, assim, que eu admiro muito também, né? É uma instituição antiga, como são as APAES, eles estão na linha de frente. Eu sempre trabalhei mais, eu tive um ativismo mais meio, né? Eu trabalho na defesa de direito, sim, né? Que é lindo também. Mas o pessoal que está na ponta, né? Que atende a pessoa com deficiência, tá no front, né? Tá lá no front. Tá lá no front, trocando tiro no front. Trocando tiro no front. Então, a gente tem que respeitar, admirar e valorizar o trabalho. Eu estou lá no Conselho Consultivo, a Pestalozzi lançou um trabalho que eu acho fantástico, que são os autos defensores. Então, são pessoas com deficiência intelectual que se formam em grupo e eles mesmos avaliam o que eles podem e o que eles não podem. Olha, os limites. Eles mesmos encontram os seus limites. Com orientação, com apoio, com suporte, mas encontram. Né? Então, tem assim, hoje pessoas com deficiência intelectual que são palestrantes e lindos, maravilhosos, de você se emocionar com as palestras, de aplaudir, sabe? E trabalham, têm responsabilidade, têm filhos, casam, né? E todos com esse trabalho
que começou com a Pestalozzi, hoje as APAES também fazem, que são os autos defensores, sabe? É um trabalho fantástico, além dos atendimentos, porque essas instituições fazem o papel que o governo não dá conta de fazer. Então, se elas não existissem, o mundo com certeza estaria muito pior, principalmente para as famílias de pessoas com deficiência, né? Principalmente, mas para toda a sociedade. Então, são instituições que merecem ser respeitadas e, mais do que isso, reverenciadas e reconhecidas nesse papel importante que faz. Sim, bem como o Instituto Novo Ser também. O Instituto Novo Ser, eu sou fanzaço. Eles são os instituidores do projeto Praia para Todos, entre outros projetos lindos, né? O projeto Praia para Todos é do Novo Ser. Sim. Quem está à frente do projeto, da instituição, é o Ricardo Gonzalez, que é um tetraplégico, né? Ele e a mãe dele, a Nena, que são fantásticos. Então, assim, são trabalhos, né? Hoje o Novo Ser está com Praia para Todos em vários locais, já está né, lá em Búzios, está aqui em algumas praias, está em Copacabana, na Barra, enfim, em vários lugares, e tem outros projetos lindos, né? Então, e a sociedade civil, né, organizada, sem finalidade econômica, se organizando para tornar o mundo um pouco melhor. São, né? Os anjos, né? Os anjos aí, os anjos de duas, perdão, os anjos de duas pernas, sem asas, mas que fazem um trabalho lindo, né? E que conduzem as pessoas a lugares maiores, né? Porque possibilitam que essas pessoas se expandam. Isso é muito bonito, né? Exatamente. Isso é muito bonito. Doutor, a gente passou, mas não tinha como não passar. A gente vai utilizar as suas falas para várias outras coisas. Eu agradeço imensamente, né, a sua predisposição em vir aqui, em conversar conosco, em falar para todas essas famílias, atípicas ou não. Estamos aqui para estabelecer pontes, né? Quero agradecer a quem assistiu o episódio, quem vai assistir. E quero pedir, se você gostou, se você está gostando do nosso trabalho, compartilha, curte, se inscreve, ativa as notificações e também, né, faça com que esse trabalho crie mais asas e mais asas. Quer falar alguma coisa final? Você despedir? Olha, pois é, eu queria aqui o Conexão Famílias Atípicas, deixar um abraço para todos, né, que fazem esse programa acontecer. Eu acho que é importante, leva informação, e informação é tudo, né? Isso é um patrimônio que é muito enriquecedor, né? Todos precisam. Então, vocês estão de parabéns. E a você que está assistindo aí, é isso. Pedir, reforçar que faça sua parte, compartilhando, levando essa informação a quem precisa. É isso aí, gente. Um abraço para todos. Até o próximo.